Ok, Obrigado a todos. ok, meu irmão Ernesto, muito obrigado. Então, passemos a acompanhar a prece de abertura. Ó eterno e supremo, Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta a todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regirmos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-o, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós, neste momento em que estamos reunidos em seu santo nome, e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco,
invocando nesse momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, os trabalhos na parte material estão abertos. Ernesto, tem alguma modificação, uma inclusão? Sim. Por gentileza. Seu vídeo está fechado, viu, Cícero? Sim. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos, hoje, dia 23 de setembro de 2022, vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho com a palestra agendada para hoje, com o nosso querido irmão Tairo, que ele vai nos falar sobre espiritualidade na prática. Meu irmão já sabe, tem 30 minutos, 3 minutos antes eu lhe dou um toque de sino tibetano, para que você possa conduzir a parte final, e um bom trabalho para você e para todos nós. Obrigado, meu irmão Ernesto. Senhoras, senhores, boa noite. O meu nome é Tairo Santos e eu agradeço a vocês pela presença, né? E hoje eu vou falar sobre a espiritualidade na prática. Então, para mim, o processo inicial de espiritualização começa pela busca do conhecimento. E hoje vocês aqui, né, ou quando vocês forem assistir, prova a necessidade que cada um tem de buscar este conhecimento. Eu estou aqui neste momento, né, com o intuito de compartilhar o meu conhecimento junto com o meu sentimento, baseado nas experiências que eu vivi. Mas para que fazer isso? Por que nós fazemos isso? Quando nós devemos utilizar esse conhecimento? Para quê? E com que intensidade? Então, eu sei que nós somos seres sociais. E eu gosto de dividir, né, a sociedade em nichos. Nós temos o nicho social da natureza, que inclui seres elementais, os minerais, os vegetais. O nicho social familiar, o profissional, o dos amigos, e daquelas pessoas que ainda a gente não teve contato, mas nós teremos. Então, em cada um desse nicho, nós iremos ter o convívio social, porque não conseguimos viver isoladamente. Então, o que é que nós devemos fazer com o conhecimento que nós temos quando nós estamos em contato com esse nicho social? Colocar na prática, da forma mais simples possível. Quando eu fui convidado para fazer essa palestra, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi esse tema, mas eu fiquei até relutando. Eu falei assim, poxa, o que eu vou falar sobre isso? E eu já tive a oportunidade, há uns 5 anos atrás, de colocar na prática, porque eu estava ávido por conhecimento, mas o conhecimento por si só, ele não tem a finalidade. Ele só se justifica quando a gente coloca ele na prática. Talvez nós tenhamos aqui 30 minutos, 1 hora, mas o dia tem 24 horas. E o restante do dia? Nós não vamos praticar a espiritualidade? É só em momentos como esse, ou dentro de centros, terreiros, igrejas ou instituições religiosas que nós praticamos a espiritualidade? Não. Então, quando nós devemos praticar a espiritualidade? Em cada momento de nossa vida. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, até dormindo, né? Porque nós podemos fazer
algo que chamamos de viagem astral, sair do corpo e trabalhar em prol da espiritualidade ou fazer qualquer outra coisa. Então, a cada instante, nós podemos e devemos praticar a nossa espiritualidade. Aqui, nós preconizamos que nós não devemos deixar a nossa vida nos levar. É nós que devemos conduzir a nossa vida de acordo com o que nós queremos, com o que nós desejamos, com o que nós necessitamos. Mas para que isso seja mais efetivo, para que a gente caia menos e que a gente passe o menor tempo possível, né, no chão quando a gente cair, nós devemos conhecer as leis espirituais. E a gente deve utilizar essas leis espirituais para evitar que essas quedas, esses tropeços, aconteçam. Então, por exemplo, por uma lei que nós chamamos de lei da reencarnação, nós precisamos, né, estar passando por esse processo material, que também é espiritual. Nós aqui dividimos apenas por um termo didático, mas tudo é espiritual. E nesse momento, nós temos excelentes oportunidades de trabalhar a nossa espiritualidade. Por exemplo, para que melhor oportunidade de praticar aquilo que nós conhecemos em termos de leis espirituais em nossa família, no nosso nicho familiar, com nossos painhos, as nossas mainhas, os nossos irmãos, os nossos primos e etc. Quantos desafios nós enfrentamos e nós sabemos que esta reencarnação nesse nicho familiar ocorre por uma necessidade, por uma afinidade. Então, justamente nesse momento, nós temos muitas, mas muitas oportunidades de praticar a espiritualidade. E, por exemplo, no nosso nicho profissional, que a gente passa a maior parte do tempo de nossa família. Por uma questão material, nós precisamos trabalhar para receber o nosso salário, para a gente fazer, né, pagamento de nossas contas, de manter a nossa vida, a nossa casa, nosso alimento, a nossa saúde. Quantos desafios nós encontramos quando nós estamos, por exemplo, trabalhando? Quem aqui não tem um coleguinha difícil, né, que não conhece as leis espirituais, que não tem ética, que não tem moral, que vive blasfemando o tempo todo, reclamando? E nós, nesse momento, temos a oportunidade também de colocar a nossa espiritualidade na prática. E nós devemos fazer isso, porque não é a vida que nós temos que levar. Eu que devo aceitar a vibração que o ambiente está me proporcionando, ou eu posso fazer o contrário, colocar nesse ambiente a vibração que eu desejo estar. Como é que nós devemos conduzir? Da forma mais simples possível. Não é fazendo doutrinação, não. Sim, quando tiver a oportunidade que eu faça. Mas é sendo a lei, sendo a prática vívida das leis, dos conhecimentos espiritual. Quantas vezes nós amanhecemos fazendo nossas vibrações, né? E chegamos em um ambiente e somos hostilizados. Demais. Somos convidados a reagir, porque nós temos, né, um sistema nervoso central e pela instintividade que ainda está dentro de nós, o primeiro momento a gente sente a necessidade de revidar, né, as provocações. Mas nós podemos e devemos fazer o contrário, colocar na prática essa espiritualidade, engolindo seco algumas vezes, né? Respirando fundo. É coisa simples, sim, mas é o nosso dia a dia. Isso é espiritualidade na prática. Muitos buscam, principalmente os médios ostensivos, lugares para trabalhar, e sim, alguns precisam,
para diminuir essa densificação. Mas o dia a dia, quando nós vamos vivendo, socializando, convivendo com outra pessoa, nós temos excelente oportunidade de praticar a nossa espiritualidade, porque os nossos guias estão conosco o tempo todo. E nós temos a nossa parcela também de responsabilidade sobre tudo que nós estamos vivendo e fazendo. Então, de repente, ali naquele trabalho, tem uma pessoa que está precisando ouvir uma palavra, um conforto, um auxílio, e nós podemos, ou através do guia dele, ou através do nosso guia, ou através das nossas próprias experiências, dar essa palavra de conforto. Isso é ou não é praticar a espiritualidade? A espiritualidade ela não é só praticada no momento de uma incorporação, seja ela, né, da manifestação espiritual, seja psicografando, seja pintando, não importa. Nós podemos simplesmente estar aqui, disposto, e os nossos guias estão ali colocando em nós, intuindo uma informação, uma mensagem para passar para aquele irmão que está passando por um momento de aflição. Nós estamos aqui hoje, né, buscando esse tipo de conhecimento, mas as pessoas que não convivem, que convivem com a gente, não estão nesta mesma vibração e não tem essa mesma busca. Então, por que não fazer esta prática em casa? Alguns são casados, alguns têm, né, estão namorando, e alguns, inclusive, têm alguém próximo de si, todo mundo tem, um médium, que não está se cuidando, não está buscando, não está nesse mesmo processo que nós estamos, e, por conta disso, está suscetível a todo tipo de influências. E nós, somos buscadores, incomodamos esse tipo de pessoas, porque aqueles que querem, né, influenciar esses irmãos que estão, podemos dizer assim, em desequilíbrio, nós somos uma ameaça. E podemos ser, para esse irmão, justamente a possibilidade de salvação. Não que nós vamos salvar ninguém, não, mas a gente pode, inclusive, praticar a nossa mediunidade ostensiva em momentos como esse, deixando-nos, né, suscetível a receber as intuições do mundo espiritual para poder conduzir aquela situação no qual nós estamos vivendo. Nós podemos praticar a nossa espiritualidade quando a gente sai de casa e vai pegar um ônibus. Nós podemos e devemos praticar a nossa espiritualidade quando nós vamos no supermercado, quando nós estamos dirigindo. Por quê? As pessoas que não conhecem as leis divinas, elas estão muito suscetíveis a qualquer influência que o ambiente está oferecendo. E nós que estamos despertos, temos a capacidade de interpretar, né, de receber essas mensagens, essa influência, e aceitar ou não. De ligar a televisão para assistir um jornal ou um programa televisivo, ou, né, através do nosso dispositivo eletrônico, uma mensagem e não entrar na vibração daquela mensagem que está sendo transmitida. Mas as pessoas que não conhecem isso, elas não só recebem, como começam a vibrar nesta frequência e começam a utilizar, manipular o ambiente, aquela vibração que ela acha que deve estar. E nós, neste momento, podemos e devemos fazer o contrário. Convidar essas pessoas a refletir sobre aquilo que ela está fazendo. Que tal a gente conversar sobre algo diferente que nos agrada? Porque a gente está perdendo tanto tempo com algo que não é bom. Isso é espiritualidade na prática. Como é a sua relação com os alimentos? Vocês já pararam para pensar que nós precisamos nos alimentar para manter essa matéria aqui viva e saudável? Quando você vai se alimentar, vocês lembram das leis espirituais? Que a gente está aqui para manter esse corpo físico, para que nossa alma viva essas experiências. A gente precisa e deve cuidar desse corpo. Então, também, quando nós vamos fazer uma alimentação, a gente também precisa colocar na prática a nossa espiritualidade. Não, isso aqui
é a minha vontade, é a minha vaidade que está falando. Eu não preciso disso. Então, vou buscar os alimentos mais saudáveis possível para nutrir o meu corpo, porque ele precisa desses seres minerais. Também é prática da espiritualidade. Às vezes, nós achamos que praticar a espiritualidade é fazer o que Chico Xavier, que foi uma grande obra de grande dimensão para a humanidade e para si próprio. Não, não é só isso. Nós podemos fazer em cada instante que nós estamos vivendo e socializando com o nosso irmão. Porque aquele que está do lado de lá não viveu aquilo que eu viveu, não conhece aquilo que eu conheço, e ele está subjugado sobre tudo aquilo que ele está sendo influenciado. E eu, sabendo que isto acontece o tempo todo, não vou aceitar isso e vou fazer diferente. Vou utilizar o meu conhecimento espiritual não para manipular, mas sim para instruir esse irmão e aqueles irmãos que estão desejosos disso. Porque até nesse momento, algumas vezes, nós que conhecemos o mundo espiritual e conseguimos mudar a nossa vida, ser um ser mais saudável, mais feliz, próspero, nós queremos legar isso para a humanidade e às vezes nós fazemos isso para as pessoas que não estão buscando. Então, vamos ficar suscetível para esses irmãos que estão ávidos, estão disponíveis para buscar esse conhecimento e quando a necessidade se manifestar, que pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, que a gente o faça. A nossa família, principalmente nossos pais, nossos irmãos, nosso irmão, que temos relação consanguínea muito próximo, é um excelente momento, é uma excelente oportunidade de a gente colocar na prática a nossa espiritualidade. Como é que está o seu nível de intolerância com o seu pai ou sua mãe que já está idoso? Aqui é médio e não trabalhou, que agora está manifestando a espiritualidade, a manifestação mediúnica de uma forma desequilibrada. Você quer oportunidade para trabalhar no centro, né? Para ficar lá na sala e receber aqueles irmãos. Digo para vocês, meus irmãos, a oportunidade maior e melhor é dentro da sua casa, com esses seres que eu acabei de citar agora. E no seu trabalho também, que é um ambiente no qual nós vivemos, passamos o maior tempo de nossa vida. Já pensaram sobre isso? O dia tem 24 horas, no mínimo a gente passa 8 horas por dia, durante no mínimo 5 dias por semana. É ou não é uma excelente oportunidade de praticar? Porque eu sou o que eu sou e eu quero ser o que devo ser. E eu não aceito aquilo que o irmão tem para dar para mim, ao menos que seja algo que esteja em consonância com aquilo que eu penso. E eu posso fazer isso de forma contrária. Legar para aquele meu irmão, ao invés de ficar aceitando a vibração dele, né? Eu legar para ele a minha vibração. Respirar fundo, sorrir, se calar também. É muito importante às vezes. Às vezes, nós não sabemos como reagir diante de uma situação. Então, é melhor que a gente não reaja, que a gente se cale, que a gente reflita sobre aquilo que aconteceu e na próxima vez que vier a acontecer, que a gente haja da forma mais equilibrada possível. Então, eu digo para vocês, pela aquilo que eu vivo, né, sendo um médio extensivo com necessidade de trabalhar, que quando eu estou disposto, a necessidade vai aparecer em qualquer momento. É uma mensagem através do celular, através de todas essas redes sociais que nós já conhecemos, é pessoalmente ou virtualmente. Não é só através de palestra, não, meus irmãos. Não é só de trabalho doutrinário, não, meus irmãos. Não é só em mesas, né, em salas fechadas, não. É em cada instante de nossas vidas. Então, faça valer a pena este momento que nós estamos aqui, que é pouco, de buscar conhecimento, nesse outro momento, quando nós formos sair daqui e conviver com esses seres sociais que eu citei, desses nichos. Amanhã, quando vocês acordarem, meu irmão, pensem, o que é que eu quero para a minha vida? Façam também com vocês algo que lhe agrada, porque muitas pessoas fazem, como é que se fala? Fantasia, né?
o desenvolvimento espiritual, que acha que é só falar sobre, né, as leis espirituais. Não. O que é que você gosta de fazer? Você se agrada? Você se ama? Você gosta de ouvir uma música? Você gosta de dançar? Vá dançar. Que tipo de alimento você gosta de alimentar? Faça para você. Aquele amor todo que você dedica para a sua família, você está fazendo com você também? Parece coisas simples que eu estou dizendo, mas se vocês começarem a colocar na prática, vocês vão ver o quanto vocês vão mudar a vibração. Você busca assistir um filme que você gosta, ler um livro que lhe interessa. Isso também é se espiritualizar, é colocar a espiritualidade na prática. Não busque apenas fenômenos, não. Não busque apenas manifestações, não. Façam em cada momento da sua vida ser um momento espiritual, um momento de espiritualização. Pegue o livro de Pedra Roxa para ler, leia as mensagens, muito bom. E depois, coloque na prática. Internalize aquilo que você, né, estudou, que aquilo você aprendeu em cada instante da sua vida. Eu sempre que tenho a oportunidade de falar, eu vou repetir isso. Faça da sua vida aquilo que você quiser que ela seja. Não deixe a vida se levar e assuma as consequências. Pode ser que daqui a um dia, a uma semana, um mês, você mude e não tem problemas. Você pode mudar, você pode e tem o direito de reconhecer o seu erro. Mas quando você fizer alguma coisa, faça com consciência. Se tiver dúvida, não faça. Eu hoje acredito nisso. Acredito que vale a pena estar aqui hoje dedicando o meu tempo, a minha vida, para compartilhar meu conhecimento. Faça e se sinta bem. Se isso estiver me incomodando, se isso é algo que não me agrada, eu não irei fazer, porque eu não ficarei bem com isso. E vale a pena, então, eu fazer. Então, busque e faça aquilo que estejam de acordo com a crença que vocês tenham. E se por acaso, em algum momento, vocês descobrirem que isso que vocês estão fazendo não faz bem para você e para os outros, mude, recomece do início, não tem problema nenhum. Nós precisamos compreender que nós estamos aqui, nesta encarnação, para ser feliz, para ser próspero, para ser saudável. Se não está acontecendo isso, algo de errado está acontecendo. E eu posso dizer para vocês o seguinte: com certeza, nesse momento, na vida de vocês, na nossa vida, tem algo muito maravilhoso acontecendo que a gente não está conseguindo reconhecer. Quando a gente conhece as leis espirituais, essas coisas parecem que pipocam em nossas vistas. A gente, poxa, eu venci uma pandemia onde as pessoas morreram porque não estavam conseguindo respirar e eu estou respirando. Que coisa maravilhosa! Então, isso é uma coisa a ser reconhecida. E diversas outras coisas, eu posso dar aqui diversos outros exemplos para vocês, e vocês vão perceberem. Mas mais importante do que eu ficar dando esses exemplos e falar nesse curto espaço de tempo, é que vocês busquem no cabedal de conhecimento que vocês já têm e reconheçam a dádiva da vida. A primavera está aí, eu tenho plantas porque eu gosto de planta. E hoje eu estava regozijando-me da minha orquídea que brotou. Poxa, isso me faz bem. É uma coisa simples, mas me faz bem. O que é que faz bem para você? Faça aquele suco, aquela comida. Arrume a casa do jeito que você gosta. E se sinta bem com isso. Nós todos temos direitos e deveres. E nós só iremos usufruir dos nossos direitos quando a gente cumprir os nossos deveres. A gente só vai conseguir usufruir dos benefícios que a natureza tem a oferecer quando a gente respeitar as leis e conseguir segui-las. Mas a gente já está fazendo isso e não está reconhecendo. Às vezes, todos nós passamos por um momento difícil. Mas se eu conheço a lei, eu sei que aquilo ali é necessário. E eu vou passar com dignidade aquilo. Eu, né, conheço, por exemplo, a escada de Jacó, que a gente estuda aqui, que a gente fala sobre as 7 virtudes, né, e os 7 vícios. E o primeiro degrau dele é a fortaleza. Então, toda vez que eu fraquejo, eu volto para o primeiro degrau para ganhar força e continuar. Né? Jesus falou quantas vezes nós devemos perdoar cada pecado, cada erro. 70 vezes 7, cada um.
Então, perante a Deus, eu sou um bebê. Então, eu reconheço que eu errei, mas eu não me paraliso nisso. Eu sigo em frente e eu peço para vocês também que não importa o que vocês fizeram no passado, se foi algo que não é a favor da lei, não tem problema. Comece a partir de agora, novamente, e siga em frente, não paralise. Como é que você está reagindo às situações que aquele coleguinha está impondo para você? Eu me enraivei com aquilo que ele fez comigo. Respirei fundo, não tem problema, Tyron. Mas, a partir de agora, eu não vou dar mais poder a ele, porque eu conheço as leis espirituais e cada um dá o que tem, e eu sei que se alguém vier me dar alguma coisa e eu não aceitar, aquilo vai ficar com quem me deu. Isso é espiritualidade na prática. Amanhã ou segunda-feira, quando você pisar o pé no trabalho, já pise com a certeza que você vai impor ali, não impor como imposição, mas imprimir ali, a palavra mais correta talvez seja essa, a sua vibração, ao invés de aceitar, meu Deus do céu, segunda-feira de novo, vou começar tudo isso, eu estou tão mal naquele trabalho. Poxa, se você está tão mal, então torne aquele ambiente do jeito que você quer, agradável. Você já sorriu hoje? Você já fez alguém sorrir hoje? Você já se agradou hoje? Você agradou alguém hoje? Isso é ou não é espiritualidade na prática? Nós temos aqui na ordem muitos conhecimentos aprofundados e em momentos oportunos nós legamos para a humanidade esse conhecimento e eu tenho ele. Mas às vezes a gente não consegue sequer fazer o básico, sentindo raiva, ciúmes, inveja e todos os outros vícios. Então, se eu não consigo sair do básico, eu vou fazer o quê com esses conhecimentos avançados que eu tenho? Então, primeiro eu tenho que tratar das minhas necessidades básicas para depois avançar por outro nível. E eu olho para o lado, meus irmãos, é incrível. A sociedade está aflita. E às vezes eu fico até com vergonha de estar bem. Não é que eu estou em condições melhores do que o outro, não, porque eu sei que aquilo que eu estou passando é necessário, porque eu atraí para mim baseado na minha vibração. E se aconteceu comigo, eu vou fazer o quê? Conhecendo as leis espirituais, vou praticá-las. Vou vibrar a partir de agora de uma forma diferente para o que vier para mim seja algo melhor, aquilo que eu queira. E eu convido a vocês a fazerem o mesmo. Então, para vocês, por exemplo, que tem uma situação difícil em casa, que tem alguém enfermo que você precisa cuidar, peçam força, vibrem a força, porque isso aí é um dever. Então, façam, já que vocês precisam fazer, porque ninguém vai abandonar aquele que ama, o pai, a mãe, seja lá quem for. Então, a gente vai precisar dar toda a atenção e todo o suporte necessário. É uma pessoa que está enferma, que precisa cuidado mais específico, né, de fazer curativo, de levar ao hospital, de dar uma atenção. É uma pessoa que não tem uma condição mental, né, equilibrada, que está variando a sua mente e por isso faz coisas. E aquilo ali, com certeza, mexe com a gente. Mas nós precisamos aprender a conviver com a situação e ficar bem. Nós precisamos e devemos viver esta situação e passar com uma condição que a gente saia ileso dela. É fácil? Não é. Não vamos aqui dourar a pílula, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque neste momento, nesta encarnação, nós estamos nessa frequência, nesta vibração. Mas o que foi que eu fiz ontem, há 10 anos atrás, há 20 e na encarnação passada? Talvez seja o retorno dessa vibração. Então, eu conheço as leis espirituais e sei que se aquilo ali está acontecendo comigo, é necessário passar. Então, já que eu sei isso, que eu vou me esforçar para passar da melhor forma possível. Então, o que eu gostaria também de dizer para vocês, que já estão no estágio melhor, que já estão conseguindo viver com menos influência desse mundo, vamos então fazer o quê? Ensinar essas pessoas.
para que a gente viva em um ambiente de pessoas que têm a mesma vibração que eu. É o que eu estou fazendo simplesmente agora, compartilhando o conhecimento que eu tenho. Eu posso fazer isso não só falando, mas eu posso fazer isso vivendo, porque tem pessoas que olham para mim e falam: Thales, você está dando risada dessa situação? Você está achando graça? Eu falei assim: não, é porque eu sei que ela vai passar. Então, deixa ela passar, já que eu não tenho condição de fazer alguma coisa para mudar ela. Eu estou falando, por exemplo, em termos de contexto social, que foge ao meu controle. Meus irmãos, a gente viveu uma pandemia e nós estamos aqui, vivos e saudáveis. Mas, Tairo, quando você está dizendo isso, o que é que você vai falar para aquelas pessoas que morreram? Eu conheço a lei espiritual, eu sei que ninguém morre. Essas pessoas mudaram apenas de estágio. Elas vão reencarnar de novo, elas estão vivas. Eu tenho este conhecimento. Mas as pessoas no qual eu convivo estão padecendo, sofrendo de saudade. E eu entendo também essas pessoas, eu preciso compreender essas pessoas também. Mas eu não vou sofrer tanto quanto ela, porque eu sei que ninguém morre. Sim, elas passaram por um outro momento, e eu também vou passar, não foi com o Covid ou com a pandemia, mas em algum momento eu também vou desencarnar, e eu preciso, né, ter consciência disso. E quando o meu momento chegar, ou quando o momento da pessoa amada chegar, que eu consiga passar por esse momento da forma mais equilibrada possível. Meus irmãos, às vezes nós temos uma pessoa que amamos, como, por exemplo, quem é pai, vê um filho padecendo, nossa, se pudesse, tirava a dor dele e passava para mim. Não façam isso. Vibre para eles, para que eles consigam vencer aquela situação que ele está passando. Só com conhecimento espiritual, só com maturidade que a gente consegue fazer isso. Eu sei que é difícil uma mãe enterrar um filho. Isso aconteceu várias vezes e ainda vai acontecer. Mas se a gente tem um conhecimento espiritual, este processo ele se torna mais leve e se torna mais fácil de passar. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês, que busque o conhecimento sempre, né? Porque um conhecimento é infinito, mas coloque na prática esses conhecimentos, porque senão não vale a pena eu perder meu tempo de estar aqui falando, palestrando, e você está aí ouvindo, se na hora H, no momento que preciso for colocar na prática esse conhecimento, vocês coloquem dentro do bolso ou dentro da gaveta, como se fosse um livro. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de dizer para vocês é que vivam, vivam com intensidade, busque a felicidade de vocês, busque o progresso, cuidem do corpo de vocês, colocando na prática todos esses conhecimentos. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir avançar por um momento maior. A equipe espiritual está ávida de passar mais conhecimento para a gente, para que a gente consiga fazer mais coisas melhores, como, por exemplo, o processo de cura. Nós já temos aí, na sociedade, diversas terapias holísticas e também temos o conhecimento da medicina avançado para cuidar dessa parte. Mas nós temos muito mais a receber, e já recebemos, mas só vamos conseguir avançar para esse outro estado quando a humanidade, quando eu, você e todos nós conseguimos vencer esse básico, colocar na prática essa espiritualidade. Meu irmão, Ernesto, eu estou com 32 minutos. Você não bateu o sininho, eu tenho mais tempo? Bati. Desculpa, eu não ouvi. Você não ouviu. Não ouvi, desculpa. Então é isso, meus irmãos. Sejam felizes. Amanhã, quando você acordar, eu vou dar um dever de casa. O que é que faz Tairo ser feliz? O que é que completa Tairo? E eu vou buscar fazer isso comigo, e eu sugiro fazer isso com vocês também. Tenham paciência com vocês. Tá bom? Seu Ernesto, desculpa aí a passagem do tempo, estou devolvendo a palavra. Desculpa não ter ouvido esse sininho. Tudo bem, meu irmão. É que, às vezes, a gente está num tema que se empolga e acaba desligando o auditivo. Mas foi tudo muito bem. Muito obrigado. Cícero? Ok, meus irmãos, vamos fazer o encerramento dos trabalhos
e logo após a palavra será franqueada para quem dela quiser fazer uso. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Deus, Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica seminista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até a próxima reunião, se assim o Pai nos permitir. Que assim seja.